Mundo Livre apresenta Fridaycast. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Fridaycast, é isso mesmo. Hoje nós estamos ao vivo na 102.5 FM, a sua rádio de atitude sonora. Isto mesmo, olha só, o tema de hoje é bem legal, é um tema muito bacana. Essa semana nós perdemos aí o grande cientista Stephen Hawking, né? Então nós vamos falar um pouquinho, tá, sobre ele, vamos falar um pouco das suas teorias, um pouco da sua obra e também, claro, para deixar o assunto um pouquinho mais leve, falar aí um pouco sobre viagem no tempo, vamos falar sobre vários assuntos muito legais, beleza? Bom, como de costume, vamos lá, nesta máquina do tempo que é o Fridaycast, temos o cara que quer ir pro futuro. Olá, eu sou o Cris Bertoldi e não confunda astronomia com astrologia, um é ciência, o outro é superstição. Isso aí, o cara que quer ir pro passado. E aí galera, aqui é o Diogo Sais e tempo é igual salário, quando você mais precisa dele, ele acaba. É isso mesmo, e o cara que só quer viajar. Olá pessoal, aqui é o Anderson Rocha e eu queria superar a minha expectativa de vida na mesma proporção que o Hawkins. Tá certo. Vocês estão ouvindo o Anderson aí? Bom, o Anderson entrou? Muito bem, o Anderson, como sempre, está via Skype com a gente lá de Frutal, em Minas Gerais. Bom, mas como nós não somos gabaritados para falar sobre física, não é mesmo? Nós convidamos aí pessoas muito especiais. Temos aqui hoje a professora doutora Ana Paula Giacomassi. Tudo bom, doutora? Como é que você tá? Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom. Agradeço o convite, fiquei imensamente lisonjeada. A gente que agradece por você estar aqui com a gente, a professora que é licenciada em Física, mestre e doutora em Educação para a Ciência e a Matemática, ambas com temática em Robótica na Universidade Estadual de Maringá e também é pesquisadora do Museu Interdisciplinar de Ciências da UEM, é isso mesmo? Isso mesmo, e fico muito feliz do programa de vocês trazer essa discussão tão importante que é relacionada à ciência, que todo mundo quer falar um pouquinho, quer saber um pouquinho, então acredito que vai ser um papo bem legal. Ah, legal. A gente que agradece a sua presença. Temos aqui também o professor doutor Arquimedes Luciano. Tudo bom, professor? Tudo jóia, tudo tranquilo. Vai ser muito divertido a gente poder tratar de um tema tão amplo quanto o tempo e os trabalhos do Hawking. Eu acho que vai ser muito divertido esse momento aí. Vai sim. A gente, no Fridaycast, a gente sempre tenta trazer essas informações e hoje vai ser muito legal. O professor que é licenciado em Física, mestre em Física da matéria condensada, doutor em Educação para a Ciência e a Matemática com temática em IoT, é isso mesmo, né? Isso, Internet of Things. Ah, legal. Na Universidade Estadual de Maringá, professor e pesquisador na área de Internet das Coisas, então, é isso? Isso, exatamente. Ah, legal, na Unicesumar. E temos também aqui o professor doutor Hélio Takai, o professor que ele é graduado em Física, mestre e doutor em Física Nuclear, de Partículas Elementares, ele também é pesquisador do Departamento de Física do Laboratório Nacional de Brookhaven, em New York, olha só que bacana. E membro da colaboração Atlas no CERN, na Suíça, é isso aí. Bom, a gente vai falar hoje de Stephen Hawking. Quero lembrar também que a gente está ao vivo no Facebook, tá? O pessoal que está na live com a gente, tanto do Fridaycast quanto na página da Mundo Livre FM Maringá. Se você quer ver esses rostinhos lindos que vos falam, é só entrar lá no Facebook, tá? Mandar uma pergunta pra gente, um alô, ok? Bom, vamos começar aí com algumas dicas de sexta. Eu queria perguntar para os nossos convidados da obra do Stephen Hawking, o que é legal o pessoal começar a ler, quais são os livros aí interessantes para o pessoal começar a entender a obra do Stephen Hawking. Quem que vai, professora? Olha, é complicado falar das obras do Stephen Hawking porque nós somos fãs, né? Mas, bom, eu vou dar uma sugestão para leitura aqui, para viagens no tempo, Universo numa Casca de Nós. É um livro, ele é denso, não é um livro tão simplório, mas vale a pena. Também não é escrito somente para cientistas, é um livro de divulgação científica, então é interessante, aborda temas muito, muito interessantes, realmente com um texto e um rigor necessário para uma compreensão séria do assunto. Então, minha recomendação seria esse. Ah, tá. Então, Universo numa Casca de Nós, é isso, né? De 2011. Temos também aqui um outro livro que é Uma Breve História do Tempo. Daí ele é um pouquinho mais pesado, é isso mesmo, professor? Ele é um pouquinho mais denso, ele vai descrever
todas as teorias de explicação sobre o tempo. Então, é muito bacana porque você faz um resgate, o Hawking faz um resgate histórico, né, que permite que a gente compreenda a visão do tempo, segundo os físicos, durante toda a escalada da humanidade, né? Então é bem bacana uma breve história do tempo. Legal. E tem o filme, né? Uma teoria de tudo que retrata um pouco, né, a vida dele. Acho que é uma... Eu assisti, bem interessante. Gostou do filme? Sim, muito. E o professor Dr. Hélio tá com a gente, o Anderson também? Vocês estão aqui? Sim. Agora o professor está aqui. Seja bem-vindo, professor. Complementar a lista com um filme, né? Sim. Que chama A Teoria de Tudo em português. Isso, se chama The Theory of Everything. Perfeito. É um filme biográfico do Hawking e é feito por público mesmo, né? Sim. Acho que mostra mais o lado humanitário dele do que realmente as teorias. Legal. Uma coisa que eu queria... É um filme que faz a gente suar pelo olho, né? É verdade. É esse tipo de filme mesmo. O tipo de filme que ninjas descascam cebola perto de você. Exatamente. Sempre eles, né? Malditos leva ninjas. o Kleenex junto pra... Eu queria abrir aqui o bloco com uma pergunta. Quão importante, principalmente para os professores aqui, é necessário a sociedade compreender e discutir sobre ciência em diversos âmbitos, né? A gente vê muitas... Sempre que morre um cientista, assim, a galera quer discutir ciência, né? Quer trazer... Mas o quão importante é a gente discutir no dia a dia, todos os dias, assim, qual que é a importância disso? Eu acho interessante, vai ser assim um diálogo até interessante, porque a gente pode falar um pouquinho da nossa realidade brasileira e o professor Hélio contrapor com a realidade americana. Porque ainda no Brasil a gente discute pouco de ciência, né? São poucos programas que dão essa abertura, como vocês, que tentam todos os programas falarem um pouquinho e trazer essa discussão. Porque a gente não precisa ter uma sociedade completamente de cientistas, mas uma sociedade que compreende o universo que ela vive, o que rodeia, as coisas que acontecem, até mesmo para você conhecer da tecnologia hoje que existe. Então a ciência ela é fundamental, ela faz importância. Então falar sobre ciência, discutir sobre ciência de uma forma séria é muito importante para uma sociedade, estar relacionada à economia, ao crescimento de um país, de uma nação. Então eu acredito que isso é importante. Infelizmente ainda no Brasil essas discussões são muito poucas, são limitadas, né? Você pode perceber pelo número de museus que nós temos, de eventos que relacionam, né? Então ainda há uma distância grande, né? Sim. Mas acredito que programas assim vão dando essa abertura. Então que bom que existe, e vamos aumentar, né? Sim, a gente que agradece de poder conversar sobre física, né, com professores aí gabaritados. E uma outra coisa, as pessoas acham que física é um assunto chato. É verdade isso, pessoal? Não. Eu gosto. Onde você escutou isso? Professor, se o professor estivesse aqui já ia querer me bater já. Não, é que o pessoal acha que é porque essa física que a gente tem no ensino médio, talvez, seja uma física um pouco mais truncada e não abordada de um jeito, né, interessante. Pô, buraco de minhoca não é um assunto chato, gente. Viagem no tempo. Jamais. Como que a gente pode quebrar esse tabu, pessoal? Bom, eu penso que uma das maneiras é justamente tratar dessa transversalidade, né? Tentar sair do lugar comum de você tentar seguir uma linha muito fechada para as ciências e tentar abordar um pouco mais, trazer as discussões da ficção e a partir da discussão da ficção tentar associar o que é o real, o que é o concreto, o que nós temos de disponível, né? Realizar mais atividades experimentais também, né? Quando você disse, Michel, sobre a questão da física ser chata, de certa forma a gente também tem muito da visão de se fazer, às vezes, uma física bem estereotipada, de só cálculos maçantes, sem uma discussão sobre o fenômeno, né? Eu acredito que a grande pegada da física é discutir o fenômeno, é entender que o mundo todo que está nos rodeando é cercado de fenômenos físicos, né? As pessoas estão ouvindo
ondas eletromagnéticas decodificadas em casa agora, né? É verdade. Se não fosse a física, nós não estaríamos nos comunicando com os ouvintes nesse momento, né? Exatamente. É isso mesmo. E até falando de tudo isso que a física proporciona pra gente, eu queria perguntar aqui para os professores, para Ana Paula, para Arquimedes, professor Hélio, explicar pra gente um pouquinho como que é essa teoria do Hawking, como que ele chegou nas conclusões dele, até em relação ao Atlas, né, que é onde termina a teoria dele ali, que ele fala que esse aí é o boom pra gente conseguir continuar daqui pra frente. E eu pergunto isso também porque o professor Hélio, ele está envolvido diretamente com essa questão de aceleradores de partículas e tudo mais. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, contextualizassem nós e os ouvintes mais sobre essa realidade de vocês. Perfeito, então eu vou deixar esse gancho pro próximo bloco, porque eu sou desses, entendeu? Eu vou deixar as pessoas aí, porque você não pode sair para você entender um pouquinho mais a teoria do Hawking, ok? A gente tá encerrando o primeiro bloco, mas já a gente volta. Valeu, tchau. Fridaycast. Estamos de volta no Fridaycast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Hoje nós estamos falando sobre o Stephen Hawking, a sua obra e também teorias relacionadas ao tempo, é isso mesmo. Temos convidados muito bacanas com a gente hoje, lembrando que nós estamos ao vivo também no Facebook, facebook.com/Fridaycast ou facebook.com/Mundo Livre FM Maringá. Um abraço para vocês que estão com a gente online também. Beleza? Bom, a gente deixou um gancho aí do último bloco e o Diogo tinha feito uma pergunta, né? Revisa pra gente aí, Diogo, qual que era a pergunta? Eu queria que os professores explicassem pra gente a contribuição do Hawking para os trabalhos deles, a continuidade que eles estão dando hoje em função disso e para onde que isso pode levar a gente daqui pra frente, para onde a ciência pode ir com essas contribuições. Perfeito. Quem começa? Professor? Bom, eu vou esticar isso num gancho e passar pro Hélio já. O trabalho em geral do Hawking, mas para começar, acho que é melhor colocar um pouco em perspectiva o trabalho dele, comparando com os outros cientistas. Eu acho que em física, o que acontece é que tem físicos que se preocupam com uma visão maior sobre a física, sobre o universo, sobre como o universo está evoluindo, né? Então, nesse caso, por exemplo, você veja o trabalho do Einstein, que também se preocupou com uma visão maior sobre a física e do seu impacto na natureza, e o Hawking cai nessa categoria de físicos que se preocupam com uma visão muito maior, uma perspectiva maior sobre o que seja a física no contexto do universo. O trabalho do Hawking é mais relacionado com os buracos negros e, juntamente com um físico chamado Roger Penrose, eles elaboraram uma teoria onde dentro do buraco negro existe um ponto chamado singularidade. Então, buraco negro são esses objetos astrofísicos, tem uma massa muito grande, onde qualquer objeto próximo ao buraco negro seria atraído pela força gravitacional e cairia dentro dessa entidade chamada buraco negro e de lá não sairia. Perfeito. E o buraco negro ele tem uma atração gravitacional tão forte que nem a luz consegue sair desse objeto. Então, a contribuição do Hawking nesse sentido é uma contribuição muito grande e daí porque ele desenvolveu toda essa teoria sobre como um objeto desse tamanho com a massa muito grande interage do ponto de vista astrofísico. Perfeito. E como que essa teoria cruza com o trabalho de vocês aqui no estúdio, doutora Ana Paula, doutora Arquimedes? No caso do acelerador lá no CERN, existe uma possibilidade, ainda que muito pequena, de que se faça um buraco negro chamado buraco negro muito pequeno, né? E basicamente não tem nenhuma massa, mas existe uma possibilidade, ainda que finita, de se fabricar um buraco negro, criar, através das colisões de partículas, se criar um buraco negro infinitamente pequeno, né? Agora, esse buraco negro não teria nenhuma massa, comparável a uma estrela de nêutrons, por exemplo, né? Ou
que tem a massa de um Sol, né? E, consequentemente, ele decairia muito rapidamente. Então, uma das esperanças que a gente tem no colisor do CERN é que tal forma de matéria seja criada, né? Entendi. Então, vocês esperam criar um buraco negro no CERN, é isso que eu entendi? No colisor de partículas, sim, mas um buraco negro tão minúsculo que ele não tem nenhuma atração gravitacional, né? Ah, entendi. Tá certo. Não corre risco, então, da gente ser engolido. Tanto assim que a gente fala que o buraco negro é formado e vai decair imediatamente pelo chamado radiação de Hawking, né? Ele vai irradiar várias partículas. Deixa eu fazer uma pergunta pro professor. A gente não foi capaz de detectar ainda a radiação de Hawking, né? Não. E se fosse formado no CERN esse buraco negro minúsculo, seríamos capazes de detectar a radiação de Hawking? Só dentro do detetor, né? Mas seria capaz de provar que ela existe na prática? Porque a matemática já provou, né? Mas a gente não conseguiu captar ainda. Eu acho que na prática pode acontecer duas coisas, né? Ou a radiação de Hawking, ou que esse buraco negro decaia pela emissão de um número enorme de partículas, né? Enorme aqui significando 1.000 a 10.000 partículas, né? Então seria um evento espetacular, né? Seria como um show de fogos de artifício, né? Só para falar para o pessoal que está escutando, né? O acelerador de partículas do CERN, né? O que é isso? Você que já leu algum livro, assistiu, né, o filme inspirado no livro do Dan Brown, O Anjos e Demônios, né, que ele comenta do acelerador de partículas no CERN, na Suíça. Quer ver uma maneira melhor, Diogo? Naquele lugar onde acharam a tal da partícula de Deus, que fez um sucesso desgraçado faz uns 4, 5 anos, lembra? Foi lá. E esse lá, né, o professor Hélio, ele estava envolvido no projeto desse acelerador de partículas. Eu lembro que no dia do anúncio, também fiz uma entrevista pela rádio, eu falei que no dia seguinte ia ser o dia mais emocionante da minha vida, porque o Corinthians ia ganhar a Libertadores. Agora gostei mais de você, viu, professor? Muito bom. Um dia antes do Corinthians ganhar a Libertadores. Tudo então, na mesma quando o Corinthians semana. ganhou a Libertadores, aconteceu alguma coisa no espaço-tempo que descobriram a partícula. Tá relacionado. Professor Arquimedes, quer complementar? Esse evento do Corinthians eu acabei não compactuando, assim. Me abstenho um pouco desse fato, né? Então, se for ver bem, o Corinthians ganhou a Libertadores por causa do acelerador de partículas. Bem provavelmente. Aconteceu tudo no mesmo. Isso foi uma singularidade. É a singularidade. Bom, até o Corinthians ganhar a segunda vai ser uma singularidade, realmente. É só no Fridaycast que você consegue cruzar futebol com física, tá vendo? É só aqui, gente. E vamos falar um pouquinho de tempo. Pro dicionário, o tempo é uma duração dos fatos, né? É o que determina os momentos, os períodos, as épocas. Esse tempo que nós entendemos, o tempo do leigo. Pra física, o que é o tempo? Quem que pode explicar pra gente aqui? Nossa, explicar o que é o tempo, acho que nem né? acho que nem um Precisa dos de três, tempo. assim. É muito complexo, porque o tempo é algo que intriga a humanidade desde a antiguidade. Então, a gente pode ir permeando já na Grécia Antiga, eles já tinham uma visão geral do que seria o tempo, se acreditava no tempo cíclico, né? Passado milhares de anos, o Sol, a Lua, os cinco planetas que eram conhecidos, no caso Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, eles se reconfiguravam e haveria o tempo novamente. Então seriam ciclos. E nós temos também a visão aristotélica, que de certa forma é cíclica também. Aristóteles já acreditava no tempo dessa forma, já se provava a existência de Deus como um motor primeiro, né? Sempre se tinha um motor que movimentasse as coisas. E já no século XIII, São Tomás de Aquino vem trazendo essa discussão do tempo também, pautado nas visões aristotélicas. Então, assim, são visões hoje que nós mantemos na modernidade, mas que ainda se relacionam com a antiguidade. Então, assim, hoje a teoria aceita, né, na sociedade, na comunidade científica, a teoria do Big Bang é o que é determinante.
Mas a gente pode dizer que hoje, Certo. porque ela é uma teoria que pode vir a ser reconstruída também. Eu ia usar a resposta de Santo Agostinho, né? Eu sei muito bem o que é o tempo, até que alguém me pergunta o que é o tempo. Perfeito. E você falou em santo, vocês são religiosos? Sim. Sim. Acreditam em Deus ou alguma outra entidade? Tudo normal? Sim, normal. Católicos? Sim. Católico. Professor São Hélio pessoas pode- normais. Normais Sim. tipo Sheldon do Big Bang? Entrei, na verdade, nessa questão do tempo aqui, que na nossa pauta tem alguns filmes que abordam a viagem no tempo, né? Que eu acho que talvez seja um dos assuntos aí que para nós leigos seja mais legal de trabalhar, assim, de ver. E a gente tem alguns filmes aqui, Exterminador do Futuro, clássico dos anos 80, você tem Efeito Borboleta também. O efeito borboleta, inclusive, que é um efeito mesmo, né? O efeito borboleta. Temos... É por isso que chama efeito borboleta, me chama efeito borboleta. Eu e minhas constatações. Interestelar, aí, um dos últimos que fez muito sucesso. Bem legal também. Fala sobre buracos negros e tudo mais. Meia-Noite em Paris. Bom, temos vários aqui. Depois a gente posta lá no nosso site para vocês verem mais. De acordo com a física, a viagem no tempo, ela é possível? Bom, aí é que... Bom, viajar no Deixa tempo, eu pôr. a gente sempre está viajando no tempo, né? Só que numa direção só, né? Ah, certo. É verdade. Não é? E do ponto de vista de física, o tempo, depois de Einstein, a gente está muito acostumado ao que chama coordenadas físicas, né? Física é chamada de X, Y e Z, né? Onde Certo. a gente pode andar, caminhar, etc. Agora, o Einstein falou que o tempo é mais uma dessas coordenadas. Então, você pode locomover no tempo, assim como no espaço, né? Então, o Einstein foi um físico que uniu o tempo e o espaço. Isso tem consequências muito grandes. Por exemplo, no caso de um buraco negro, se você está no horizonte de eventos do buraco negro, é onde, a partir daquele ponto, nenhum objeto pode mais sair, né, do buraco negro. Lá o tempo não passa. Então, se você está num barzinho lá nesse lugar aí... Ia ser ideal. Happy hour vai durar para sempre. Não é happy hour, é happy infinity, né? Se a cerveja estiver gelada, tá ótimo. Não, mas não vai esquentar, o tempo não passa, vai estar sempre gelada. Verdade. Mas também nada, não vai, você pode durar para sempre, né? Eu tenho uma máquina do tempo que eu sempre falo. É o videogame. Eu começo a jogar 1 da tarde, passa 5 minutos, eu olho no relógio às 6 da tarde. Tem algo de errado. Então, a questão é se a gente conseguiria andar num eixo onde de tal modo que a gente conseguiria voltar no tempo, né? Mas depois do esse... jeito que a gente percebe o tempo, né? Perfeito. Depois desse barzinho do buraco negro, ninguém ia conseguir andar em eixo nenhum, né? Tá todo mundo... Aí cai pra dentro do buraco negro. Já fica tudo por lá. É maravilhoso, ele resolve tudo. Agora sabemos porque o Stephen Hawking estudava isso. E pra gente descontrair um pouquinho, se vocês pudessem viajar no tempo aqui, então, né? Entendendo agora com a explicação do professor que nós sempre estamos viajando, só que em um único sentido, né? No caso, para o futuro. Se você pudesse viajar no tempo, para que época vocês iriam? Começando aqui pro professor Arquimedes. Eu ia tentar ir pro passado. Ia tentar ir o mais pro passado possível. Né? Ia tentar aquela ideia de Lucy, talvez, né? De ir pro começo o que deu origem à vida, por exemplo. Legal. Tentar ver alguma coisa assim. Interessante. Doutora? Eu iria pro futuro. Queria saber os números da Mega Sena. Interessante. E resolver minha vida. Diogo? Eu ia viajar uns 5 mil anos pra frente, chegar lá e ia dar de cara com a frase: Palmeiras não tem mundial. Aí fica difícil, poxa. Eu vou embora daqui a pouco. Viajar no tempo é uma coisa interessante. Tem acho que muitas épocas que eu gostaria de viajar. Talvez. Tem alguma em específica? Um personagem na história que gostaria de conhecer muito pessoalmente seria o pintor, o Van Gogh. Ah, né? que legal. Van Gogh, acho que em termos assim de gênio assim que ele teve na pintura, é um
Uma pessoa muito impressionante, né? Ia ser uma conversa muito louca, né? Totalmente. Só da parte dele, né? Não corta a orelha, não. Isso não. Você, Anderson, pra onde você iria? Depende, se eu pudesse voltar, eu ia até o próximo sorteio da Mega Sena. Entendi. Opa! Se eu pudesse voltar, né? Mas aí já seria física aplicada, né? Mas vocês sabem, eu posso contar uma história que talvez vocês conheçam já sobre o Hawking. O Hawking, em 2009, ele deu uma festa e não avisou ninguém. Queria dar uma festa cheia de coisas boas para as pessoas comerem lá, porque ele dizia que se as pessoas pudessem viajar no tempo, elas poderiam voltar e participar da festa dele. Então ele fez essa brincadeira para dizer que ninguém consegue viajar pro passado. Lembrou aquele episódio do Big Bang Theory que o Sheldon tá fazendo um contrato de aluguel com o Leonard, e aí ele fala, né, uma da cláusula, então se alguém descobrir a viagem no tempo, a gente concorda que a nossa primeira viagem no tempo vai ser nesse momento. Aí eles esperam 5 segundos, caramba, não deu certo. Mas sempre tem filme sobre viagem no tempo, não tem? Tem um seriado em inglês, o Doctor Who. Doctor Who, verdade. Está na tem um filme sobre... Como é que chama? Não sei o título em português, mas a viagem a máquina do tempo, né? A máquina do tempo. A máquina do tempo. Né? Baseado no livro do H.G. Wells. Isso. Nossa, baita filme, hein? A versão da década de 50 é bem legal também. Eu prefiro a versão dos anos 50. Sim. Ficou faltando a resposta do Cris, Cris? Eu viajaria pro futuro pra ver como é que... Eu sou curioso, né? E eu imagino que no futuro já tenham se descoberto todas as coisas do passado. Então eu ia tentar ir pro futuro e ficar por lá. Entendi. E ler na Wikipedia lá o que aconteceu. Exatamente. Passado... Aí volta de lá com iPhone 30 já, né? A gente tá finalizando o segundo bloco já aqui do Fridaycast, mas não sai daí que já a gente volta com mais Stephen Hawking no tempo e as teorias de física, ok, valeu. Fridaycast, Mundo Livre. Fridaycast. De volta com o Fridaycast na Mundo Livre FM, nós estamos falando hoje sobre física, buracos negros, buracos de minhoca, Stephen Hawking. Estamos falando sobre o quê? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O Palmeiras não tem mundial e outras coisas que interessam para o universo. Enfim, estamos aqui também com o Anderson, lá de Frutal, estamos com o Dr. Hélio Takai, a doutora Ana Paula, o Dr. Arquimedes. Afinal, a gente não entende nada de física e eles sim, então é por isso que eles estão aqui. Bom, o Anderson tem uma pergunta. Vamos lá, Anderson. Bom, o primeiro que com o currículo desse povo aí, a minha pesquisa de doutorado parece tão ridícula que eu fico até com vergonha. Mas vamos tentar trazer aqui para uma coisa que eu entenda mais. Eu sou um grande fã de divulgação científica, então, assim, os livros do Hawkins me interessam. O Carl Sagan é o grande papa desse assunto, né, que é um cara que teve essa vontade de trazer para o público mais leigo um conhecimento que parecia restrito à academia. E eu sempre procuro livros desse tipo para dar uma lida, para conhecer um pouquinho mais, um grande curioso. E o Hawkins é um cara que andou nesse caminho, né, da divulgação científica. Um cara que, apesar de todos os problemas que ele tinha, a esclerose lateral amiotrófica dele, que abateu sobre ele muito jovem, ele ainda assim continuou produzindo, ainda assim continuou fazendo pesquisa e tentando traduzir isso para o público leigo. A gente já disse em algum momento do programa que a ciência no Brasil ainda rasteja, que apesar dos sinto muitos que os governantes deram para o Hawkins, eles têm dado as costas para a ciência no Brasil. E aí eu pergunto pro professor, como é que ele vê o Hawkins como um divulgador científico e qual que é o apoio desses caras que fazem divulgação para o público leigo para ensino da ciência e para atrair o público que não é cientista ainda para participar e para pesquisar e para se interessar em ciência? O assunto da divulgação científica, aliás, é um assunto muito interessante, historicamente, né? Porque até os anos 1940, 1930, o cientista era muito próximo do público. E você vê isso nos recortes de jornais do New York Times de 1930, onde as discussões científicas eram descritas na primeira página do jornal. E mesmo Einstein era sempre muito próximo ao público. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve essa distância do cientista
e que acaba virando cientista, o que a gente hoje chama de cientista acadêmico, né? Do professor acadêmico, que ele é um ser muito distante do público. E houve um desvio, assim, na história, né? Onde os cientistas se separaram da sociedade. E a gente cresce com essa ideia que o meio acadêmico é desconexo da sociedade em geral. E hoje tem esse esforço muito grande de tentar aproximar o cientista de volta com a sociedade, né? Existe hoje nos Estados Unidos incentivos muito grandes para que haja uma forte divulgação científica de várias formas, né? Principalmente junto com as escolas, né? Então, as escolas são escolas sempre acabo confundindo, ensino médio, né? Sim, isso, ensino médio. Então, existe um incentivo muito grande para que os cientistas se envolvam junto com os professores do ensino médio, com os alunos, etc., né? Então, essa é uma forma de divulgação científica mais direta, né? Onde a ciência é trazida à sala de aula de uma forma mais compreensível. E existem muitos eventos, aqui mesmo existem muitos eventos, eu já participei de vários, alguns deles como um deles que eu me recordo muito bem, muito recente, é o que chama foi feito num cinema, né? Onde se mostrou um filme sobre viagem no tempo e depois eu fui lá para responder várias perguntas sobre o filme e sobre a física, né? Legal. Então existem vários canais de comunicação que estão abertos para a comunicação com o público. Eu acho que no Brasil isso faz muita falta, né? Principalmente essa divulgação do cientista dentro da sociedade onde ele mora, né? Onde ele vive. Então seria um professor universitário, no caso de Maringá, da UEM, se encontrando com o povo local, né? Sim, mas eventos voltados para a ciência. São atividades muito importantes, acho. E acaba ficando... No caso do Hawkins, ele era um cientista excepcional, porque ele tem facilidade de comunicação, né? Escreveu muitos livros populares, mas de comunicação, mas ele teve esse dom, né? Eu, por exemplo, para escrever um livro ia demorar um século. Eu tenho uma pergunta aqui. Manda lá. A gente falou bastante já, quando o grande colisor de hadrons foi inventado, né, na divisa com a França, Suíça e tal, é uma obra gigantesca, acho que foi a maior máquina que já inventaram, a maior tecnologia envolvida. Afinal, para que serve, para que inventaram aquilo lá? Sei lá, especularam em, vai se abrir uma outra dimensão, vai criar um buraco negro que vai sugar tudo lá pra dentro, vai conseguir livrar o pessoal da Caverna do Dragão, lá de onde eles estão. Vai sair o monstro de Stranger Things. Pra que afinal serve? Pra que afinal serve o grande colisor de hadrons? É só pro The Flash correr lá dentro, essas coisas assim. Todo projeto científico tem essa mesma questão, né? Para que se investe tanto dinheiro em ciência? E essa é uma pergunta que eu já pensei muito sobre a resposta dessa pergunta, mas em essência, você pode perguntar também para que serve o bóson de Higgs, né? Aí a resposta honesta é não serve para nada, né? Sensacional. Vamos ser honestos, né? Mas aí você lê na história, por exemplo, no fim dos anos 1800, um físico inglês chamado J.J. Thomson, ele descobriu o elétron. Não? Certo. E na época perguntaram para ele para que serve o elétron. E o Thomson falou, não sei, né? Para que serve o elétron, né? Descobriu, né? E hoje em dia, sem o elétron, a gente não vive, né? Literalmente. Exatamente. Então, mas para que serve o Higgs? Eu não sei, né? Agora, o que acontece com todos esses investimentos científicos, como esses experimentos que a gente tem construído, é que um defeito da divulgação científica é que a tecnologia que é criada para que a gente consiga construir todos esses equipamentos é um desenvolvimento fantástico, né? Eu, pessoalmente, participei de vários pontos de desenvolvimento tecnológico
E como é costume aqui nos Estados Unidos, a gente trabalha junto com as indústrias, né? Então existe um repasse de tecnologia quase que imediata para a indústria, né? E a indústria pega daquilo lá e utiliza em vários locais de high-tech, etc. Então, essa é uma parte que eu acho que é um defeito da divulgação científica, que não mostra esse particular ângulo do que está sendo, o que acontece quando a gente constrói um detetor como o colisor do CERN, né? Ou todo o equipamento que é necessário para fazer essas experiências. Perfeito. Então, existe todo um progresso tecnológico que acompanha o desenvolvimento da ciência, basicamente, né? Perfeito. A doutora Ana Paula acho que tem uma pergunta aqui. Eu até complementando o professor Hélio, a gente sempre conversa sobre isso e entender também que esses são investimentos, não são gastos, né? E não pensar em curto prazo também. É bem isso que o professor Hélio colocou. Às vezes você pensar em curto prazo, você já não consegue uma resposta imediata para esse investimento que está acontecendo. Mas se a gente analisar, por exemplo, hoje, a grande parte da tecnologia que a gente utiliza, ela vem do período da Guerra Fria, que a gente teve ali a corrida espacial, chamada corrida espacial, né? Então, tínhamos de um lado a ex-União Soviética, Estados Unidos, e uma grande corrida, quem chegaria à Lua primeiro. Uhum. E o desenvolvimento tecnológico foi grandioso, porque a ciência e a tecnologia, elas caminham em conjunto. E hoje a gente ainda partilha desses desenvolvimentos tecnológicos que aconteceram. Então, tanto investimentos em ciência e tecnologia quanto investimentos em educação são investimentos que você não vê tão rapidamente. E talvez seja esse problema que a gente tem com o poder público, porque muitas vezes se precisa para a próxima eleição, né? Exatamente. Então, E eu posso complementar a professora? Claro. Eu acho que esses avanços, eles são muito devagar pro nosso tempo de vida. Mas se a gente parar para pensar, cada vez que a física descobriu e conseguiu teorizar alguma coisa nova, logo em seguida vão surgindo coisas que a gente vai usar sem perceber que partiu de um estudo prévio, né? Então, se a gente tem GPS, tem componente eletrônico hoje, não é porque alguém descobriu o componente eletrônico ou alguém lançou um GPS. Para isso, houve matemática primeiro, para isso houve algum desenvolvimento que não é palpável, né, que é só de pensar e escrever, para depois transformar isso em alguma coisa que seja prática, para depois transformar numa tecnologia. Então, essa crescente da ciência, ela é muito devagar para o nosso tempo de vida. A gente quer ver as coisas para amanhã, e talvez não vá funcionar amanhã, mas assim, o que se aprende de um tempo, ela dura para sempre. Um exemplo disso foi o www, que foi desenvolvido pelo CERN. Eles inventaram lá e acabou virando a rede mundial de computadores. Né? Olha só. Eu tenho um comentário sobre o GPS, que é um sistema que eu estudei uma fase da minha vida, estudei um pouco isso. Mas o GPS é um exemplo muito bom, onde que a relatividade geral de Einstein é utilizada. Né? O satélite que está orbitando, o satélite GPS que orbita o planeta Terra, ele está longe do planeta e a gravidade que ele sente é diferente da gravidade que a gente tem aqui na superfície da Terra. Então, o relógio do GPS, ele anda mais devagar que o relógio que a gente tem aqui. Olha só. Que legal. E é um uso direto da teoria geral de relatividade de Einstein. Olha então, só. todo celular que tem um GPS está fazendo correções relativísticas. Olha só, que interessantíssimo isso. Acho que é por isso que demora para carregar, né? Porque ele tá sempre atrasado. Tá chamando Einstein. Mas esse exemplo que o professor deu, ele é bem legal, porque se a gente pensa no Einstein como alguém que teorizou um monte de coisa e parece que não é prático, mas hoje você tem as telhas aí fazendo energia elétrica que partem de um princípio que ele teorizou há quase 100 anos atrás, acho que mais de 100 anos atrás, e fazendo o efeito da nossa vida hoje. O GPS também, quer dizer assim, essas coisas são crescentes, talvez naquele período as pessoas daquele período não conseguissem ver a aplicação disso. Então o bóson de Higgs não serve para nada hoje, mas vai saber daqui 100 anos, né? Uma coisa que eu daqui a 100 anos, né? Uma coisa que eu percebo... Mas é sempre assim, né? Eu acho que realmente é importante manter um programa científico saudável, né? Isso. Onde existam os vários aspectos, né?
essa frente que é a descoberta de coisas novas é muito importante, que vai permitindo o desenvolvimento de tecnologia que vai seguir, né? E um aspecto que é muito importante, que também não é muito divulgado, muito falado nas divulgações científicas, é que todos esses projetos científicos, um fator em comum é que está formando muita gente altamente treinada, né? Altamente capacitada em resolver problemas e muitos deles problemas práticos, né? Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Facebook, olha só, bem legal, do Rodrigo Robinson. É o seguinte, ele diz assim que o Stephen Hawking andava preocupado com o fim do planeta. A ideia de que precisamos rapidamente habitar outros planetas era ceticismo da nossa capacidade de protegê-los? Ele está perguntando então se o Stephen Hawking ele era um cético aí na humanidade, mais ou menos isso. O que vocês acham? Eu compactuo com o Hawking nessa visão de que enquanto a gente manter toda a nossa esperança em um único planeta, nós somos mais vulneráveis frente ao todo o cosmos, né? Então, penso que seria mais saudável realmente a gente pensar em migrar para outro planeta, né? Criar novos clubes, às vezes, de futebol em outros planetas com outras gravidades, né? Poderia ser mais interessante, aí, talvez, né? E o que vai acontecer é que o Palmeiras de Marte não vai ter Mundial. Exatamente. Tá vendo o Palmeiras outra vez. Meu pai vai ficar bravo, hein? Não, eu sou palmeirense, isso que é o pior. Eu acho que vendo alguns posts nas redes sociais, a gente passa a ser cético na humanidade como o Hawking, né? E aí vê que a humanidade não consegue se cuidar, talvez. Nosso planeta. Talvez precisaremos de outros mesmo. Com essa consideração da professora Ana Paula, a gente vai encerrar o programa. Eu queria perguntar se o Dr. Hélio tem alguma última consideração a fazer, professor? Foi muito legal participar desse programa. Que legal. A gente fica muito feliz. Só pra... muito interessante. Né? Que legal. A gente queria poder ficar mais no ar aí. Conteúdo para pelo menos umas 2 horas de bate-papo, mas infelizmente o tempo é curto. Mas imagina quantas pessoas vão dormir nisso, né? É verdade. Só para contextualizar um pouquinho, o professor Hélio, ele é maringaense, né, daqui de Maringá, e estudou no Gastão Vidigal, olha só. Legal. E do Gastão Vidigal para o mundo, veja só. Pé vermelho. Muito legal. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço. Que bom. O Anderson, alguma consideração aí? Cara, eu só quero reforçar uma coisa só. A gente viu muitas pessoas dando, se sentindo comovidas, fazendo homenagens ao Stephen Hawking nessa última semana por causa da morte dele, e eu acho que todo mundo tem direito de homenageá-lo, mas não faça isso se você diz que professor universitário é vagabundo, se você acha que ciência não serve para nada. Essas duas coisas elas não estão ligadas, né? O Hawkins era um pesquisador e todo mundo que está na academia, que está batalhando aí para conseguir desenvolver de alguma forma a sua área de pesquisa, a sua área de conhecimento, merece o mesmo respeito e precisa que os brasileiros percebam isso também. Então esse é meu recado. Perfeito, perfeito, muito ótimo, bom, ótimo. Passa aí que eu assino. É isso aí. Os professores, a professora Ana Paula, a professora Arquimedes, alguma consideração final? Eu quero agradecer muito, como cidadã e como pessoa que está na ciência, a oportunidade da gente falar um pouquinho de ciência com vocês. E dar parabéns pelo programa. Programa excelente, música muito obrigado. Boa. Obrigado. Bom, eu faço as palavras do Adriano as minhas, em parte, e eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar falando de ciência num programa que eu adoro também, acompanho sempre, então foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Legal. Valeu. É isso então, né, gente? Muito obrigado. O Fridaycast vai ficando por aqui. Lembrando que já o programa nos próximos dias estará no site mundolivrefm.com.br/Maringá, ok? Valeu. Muito obrigado. Um abraço pra vocês. Valeu. Uma boa sexta-feira. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Fridaycast.